Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegando. Salvação. Chegando. Jesus é o nosso programa, hoje, sexta-feira. Estamos encerrando mais uma semana aqui pela Rádio Missões, com esse nosso programa, abençoado por Deus. Vencemos, Senhor, mais uma semana. Fizemos mais uma semana do teu trabalho, com todo o teu coração, com o teu amor por nós, o teu coração transbordante sobre nós, para que nós possamos fazer o melhor que a gente pode. Mas gostaria de fazer muito mais, porque eu vejo que às vezes as coisas tão banais têm tanta projeção, mas as coisas do mundo é tão fácil, né? Mas quando se refere às coisas de Deus, passar da sua palavra, as suas maravilhas, tudo que se refere a Ele, como as pessoas demoram em aceitar, como as pessoas não divulgam, por mais que a gente peça, eles não divulgam, mas eu creio que dias melhores virão, em nome de Jesus. Boa tarde a todos que irão me ouvir nesta tarde de hoje, através desse programa e através dessa rádio Missões, em nome de Jesus. Eu quero deixar para vocês dizendo, vocês se atentem para isso que eu vou falar, que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele criou a terra, Ele criou o sol, Ele criou as estrelas, enfim, tudo Ele fez e tudo Ele criou. Agora, tem mais, né? Tudo Ele formou para o louvor dEle, para o louvor dEle, para o seu louvor, Deus. Então, que aceite essas palavras nesta tarde de hoje e preste atenção nisso que eu acabei de falar. Jesus, em tua presença, e dizer para vocês que não há Deus maior do que o nosso Deus. Amém? E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós iremos realizar a oração do Salmo 20, que é a oração para você alcançar uma grande vitória na sua vida. Essa oração do Salmo 20 foi feita por Davi. Davi, ele era um homem de oração,
E ele era um homem que alcançava grandes vitórias, justamente porque ele orava. Essa oração do Salmo 20, ela é maravilhosa. Ela já abençoou milhares de pessoas e ela também vai abençoar a sua vida. Antes de orar, eu pergunto para você: qual é a vitória que você mais precisa na sua vida? É na sua família? Na sua vida sentimental? Financeira? É na sua saúde? Ou é alguma outra coisa? Você já pode até escrevendo aqui nos comentários do canal essa vitória, o seu pedido de oração. Qual é a sua vitória? Eu vou orar aqui a oração do Salmo 20. Quando eu estiver orando, eu peço para você ficar com os seus olhos fechados e pensando na sua vitória. Pensando e concordando com as palavras do Salmo 20. Fica comigo até o final da oração. Você crê que Deus ele tem o poder para te dar a vitória, como ele dava para Davi? Eu creio de todo o meu coração. E depois dessa oração, você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Então, eu vou agora fechar os meus olhos para fazer a oração do Salmo 20, e você também procure fechar os seus e pensar na sua vitória. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó o proteja e que do seu templo Deus lhe envie o socorro e que do Monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então, daremos gritos de alegria pelo seu triunfo. E em louvor ao nosso Deus, levantaremos a bandeira da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde, e com o seu grande poder, ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos de pé firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao Rei. Responde-nos quando pedimos a tua ajuda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração, em o nome de Jesus.
E todos juntos estamos aqui, como Davi estava orando e pedindo ao Senhor a vitória. Meu Deus, assim como o Senhor deu a vitória para Davi, em meio às lutas que ele enfrentava, aos problemas, às perseguições, às dificuldades, ele orava ao Senhor e o Senhor o ajudava, o Senhor o respondia. Então, meu Deus, que a partir de hoje, o Senhor também, meu Pai, venha responder o pedido dessa pessoa. Que assim como o Senhor enviava o socorro para Davi na hora do aperto, então, meu Pai, que agora o Senhor venha enviar o socorro para essa pessoa. Que os desejos do coração dela venham se tornar em realidade. Que o Senhor permita, meu Deus, que os planos que essa pessoa tem venham dar certo. Ah, meu Deus, abençoa a vida dessa pessoa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor, com o seu grande poder, dará a vitória para essa pessoa. Seja familiar, seja financeira, seja na sua saúde, na sua vida sentimental ou na sua vida espiritual. Cada pessoa, meu Pai, tem uma luta. Cada pessoa, meu Deus, tem um problema diferente. Uns que estão aqui orando comigo agora precisam da vitória financeira. Outros que estão orando comigo aqui, meu Pai, precisam da vitória familiar, da vitória sentimental, da vitória na sua saúde, a cura de uma doença, da vitória contra as forças do mal. Ah, meu Deus, no Salmo 20 está escrito, meu Senhor, que muitos confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Ah, meu Deus, quando a tua palavra diz isso, significa aqueles que acreditam que a vitória só vem desse mundo e não te buscam. Mas os cavalos, eles tropeçam e caem. E aqueles que te buscam, eles ficam firmes. Meu Deus, dá a vitória para essa mulher que já não aguenta mais tanta humilhação na vida dela. Dá, meu Deus, a vitória para este homem que já está cansado, meu Pai, cansado de viver no seu desespero, na sua dor, na sua angústia. Meu Deus, que todas as bênçãos do Salmo 20 alcancem essa pessoa neste momento. E cada dia, meu Pai, que ela orar, que cada dia, meu Pai, que ela ouvir essa oração do Salmo 20 e pensar na sua vitória, o Senhor vai fortalecê-la. Sabemos, meu Pai, que para ter vitória é necessário que haja uma luta, mas essa pessoa vai lutar e seja o que for que ela está passando, ela, com a ajuda do Senhor, ela irá vencer. Meu Deus amado, cada pedido de oração que é deixado aqui nos comentários do canal, que cada pedido tenha a resposta do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu peço que o Senhor agora abençoe as mãos dessa pessoa, assim como o Senhor abençoava as mãos de Davi e o fortalecia para a vitória. Então abençoa também as mãos dessa pessoa, para que onde ela colocar as mãos, o Senhor venha dar a vitória.
nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu creio. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Agora levante as mãos para o céu e repita comigo. Em nome de Jesus, assim como Davi lutou, orou e teve vitórias, eu também vou lutar, vou orar e terei vitórias. Onde eu colocar as minhas mãos, Deus vai abençoar e me dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Você crê? Muito bem. Agora, antes de você sair daqui, eu vou te passar um propósito para você fazer com este Salmo 20. Quando a palavra de Deus, ela fala de vitórias, não há vitórias sem luta. Para nós termos vitórias, nós temos que lutar. Davi, ele orava e ele também lutava. Então, Deus o abençoava. E aqui no Salmo 20, ele tem 9 versículos. Então ele começa no versículo 1 e ele vai até o versículo 9. No versículo 1 ele começa: ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração e que o Deus de Jacó o proteja. Então o Salmo 20 começa assim. E no versículo 9 ele termina: ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei. Responde-nos quando pedimos a tua ajuda. Então ele é 9 versículos. Então o que você vai fazer? Você vai lutar, vai fazer um propósito de ouvir essa oração e de orar pedindo a Deus a vitória durante 9 dias, representando a totalidade do Salmo 20. Então você orou comigo hoje? Ótimo, graças a Deus. Não precisa orar mais hoje. Amanhã você vai orar novamente esse Salmo 20. E todos os dias que você orar esse Salmo 20 aqui comigo, você vai levantar as mãos no final como você fez. E onde você colocar as mãos, ali Deus vai abençoar. Então você tem fé para fazer esse propósito? Você tem fé? Você tem fé para fazer esse propósito? Pegar essa oração aqui e orar agora mais 8 vezes com ela? 8 dias? Você tem fé? Então é isso o que você vai fazer. O que você deve fazer? Você deve pegar essa oração e guardar ela. Você não pode perder essa oração, tá bom? Você não pode perder essa oração de jeito nenhum. Então você guarda essa oração. Se você está aqui e não é inscrito, já procura o botão inscrever-se aqui no canal. Aí o seu nome já é registrado no sistema e nós passamos para o nosso livro de oração particular. Se você precisar de algum conselho, tiver alguma dúvida, você pode conversar comigo lá no Instagram, enviando a sua mensagem escrita lá no Instagram. O link está aqui embaixo. Você conhece alguém que está enfrentando problemas na vida? Você pode também mandar para ela essa oração do Salmo 20. Então, por favor, guarde ela agora e amanhã, no horário que você for melhor para você, você ouça essa oração de novo. Depois de amanhã, novamente, durante 9 dias. Hoje é o primeiro, mais 8 dias. E eu também estarei nas minhas orações particulares orando por você. Que Deus te abençoe e a vitória já é sua pela fé, em nome de Jesus.
Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Será que você já parou para imaginar como vai ser naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus. Pastor José Carlos, como será? Será que você está preparado para o que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos seus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena, valeu a pena. Isso é vida inteira. Levante o dedo assim, valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer naquele dia. O quê? Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu e ninguém jamais contou, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa aqui ser comparado, como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Quem vai? Valeu a pena. Isso a vida inteira. Levante o dedo. Chegando, chegando, chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, vamos passar para vocês agora uma pequena mensagem que nos fala a respeito de que vem Jesus, né? Vem Jesus. Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 19 a 24. Mas eu quero especificar a respeito do que está em Apocalipse 22, 20. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Oh, glória. Vem, Senhor Jesus. Vem, e nós estamos clamando para que o Senhor venha e venha o mais rápido possível. Em nome de Jesus.
Eu quero falar um pouquinho a respeito da época de Paulo. Paulo, quando ele viveu lá, está lá em Coríntios, né? Paulo, quando ele viveu lá na época dele, ele então escreveu várias cartas aos Coríntios e encerra a primeira carta quando ele fala de uma maneira muito espetacular, muito surpreendente. Depois de ter tratado de assuntos difíceis, né? Ele tratou de vários assuntos difíceis na sua carta, ele então encerra enviando saudações próprias e também saudação daqueles que estavam com ele, desejando que todos daquela comunidade de Coríntios estivessem em comunhão, mesmo quando enfrentassem dificuldades, aguardando a volta de Jesus. A carta, naquela oportunidade, foi escrita em grego para uma igreja que fala grega. Escreveu para uma igreja que falava grega. Mas, no final, Paulo lança a mão, então, de uma pequena frase aramaica, está lá no versículo 23, quando ele diz: ela parece ter se tornado conhecida das demais igrejas e também lhe aponta um anseio dos que amam Jesus, que ele volte logo. Da forma como aparece no texto grego, ela também soa da seguinte maneira: Maranatha. Em nossas versões, ela geralmente aparece como se fosse uma só palavra, Maranatha, ou já traduzida, não sabemos ao certo. Aparentemente, ela deveria ter 3 coisas de origem aramaica. A primeira significaria Senhor, dono ou rei. A segunda tem o sentido de nosso. E a terceira seria o verbo vem ou está vendo. Assim, uma tradução viável poderia então ser a exclamação dizendo: vem nosso Senhor, ou vem nosso Rei. Mas desde que Jesus subiu aos céus, que a sua igreja aguarda o seu retorno. O retorno que foi prometido, né? Você encontra em Atos capítulo 1, versículo 11. Porque ele só não voltou ainda. Vejam bem, por que ele não voltou ainda? Porque ele deseja que mais pessoas sejam salvas. Pode confirmar em 2 Pedro 3, versículo 9. Ele deseja isso, por isso que ele ainda não voltou. E nós, como cristãos, não temos a obrigação de divulgar. Por isso que eu sempre peço ao pessoal que assiste esse programa, divulgue, visualize, passa adiante, passa para os amigos, passa aqueles que não entendem ainda, que não estão intransigíveis em aceitar Jesus Cristo. Porque isso, essa ânsia, que mais pessoas sejam salvas, é também aquilo que os seus filhos desejam, devem desejar. Mas uma coisa você pode ter certeza: a vinda dele é certa. Eu sei, querido, você pode dizer: mas isso aí já sempre escuto. Dizendo, eu sei que as lutas são grandes. Eu sei que todos nós a enfrentamos dia a dia. Porém, tem um bom conselho para você. Tudo vai passar. Afinal, meus amados que me escutam, Jesus prometeu que voltaria. Ele prometeu. Quando Jesus promete, ele cumpre. E ele voltará com toda certeza. Pode ter certeza disso.
para levar os salvos à casa do Pai. Está lá no livro sagrado, João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Agora, o retorno de Jesus também marcará o julgamento final. Exatamente. Mas também o fim das lutas, das perseguições, das enfermidades e dos sofrimentos que aqui nós passamos no dia a dia. E tudo isso dará início a nova e eterna vida com Deus. Oh, queridos, certamente será maravilhoso para nós salvos. Por isso os cristãos antigos clamavam Maranatá. E nós que nutrimos em nossos corações aquele ardente desejo de nos encontrarmos com Jesus, naturalmente também nós que estamos agora nessa época, os cristãos verdadeiros, também suplicamos: vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor Jesus. Então é nossa obrigação propagar cada dia mais a presença dele, a palavra dele, a existência dele, porque ele vem. E quanto mais nós divulgarmos, mais cedo ele virá. Ele prometeu, Jesus prometeu que volta. E certamente ele voltará, com toda certeza. Não fique duvidando não, tenha certeza disso. Aí chegará aquele momento, aleluia, Maranata. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Nunca foi vergonha você estar cansado. Eu sei dos seus limites, você está tão frágil. Mas não fique assim pra baixo. Eu sei dos seus conflitos que deixaram em cacos. Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços. Mas o quebrado eu refaço. Então não fique assustado. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força, você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajunto os pedaços do seu coração, eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Reverto esse momento e a situação, te devolvo o equilíbrio pra você vencer. E quem te viu frágil nem vai te reconhecer. Vão te perguntar como venceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu. Estava tão frágil e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. E quem te viu fraco e te julgou vai ter que ver Deus realizar. Quem está pensando que ele atrasou vai ver o milagre que ele fará. Vai ser difícil até reconhecer você, pois a sua história está pra mudar. E se perder tudo, mantenha a fé, que em dobro Deus vai te dar. E você dirá:
Chegando, chegando, chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre você. Não perca a sua alegria, não perca o brilho dos teus olhos. Continue olhando para Jesus, continue crendo. Eu sei o que você pensa, mas Dave, você não está no meu lugar, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou sentindo. Meu lindo, mas eu quero que você saiba que eu não estou te dizendo baseado no que você está vivendo, eu estou dizendo baseado em quem Deus é. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Ele é poderoso para reverter o diagnóstico. Ele é poderoso para abrir portas que ninguém tem poder para abrir. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que te prometeu. Então, lindo, continue crendo. Chegando, chegando, chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Filho meu, eu tenho visto tuas lágrimas. Madrugada você diz, tudo acabou. É uma dor lhe queimando por dentro, cruel sofrimento que não chega ao fim. Mas meu filho, pra te ouvir, estou aqui. Não existe motivo ou razão pra parar de lutar. Desistir é pior. Quando a luta é grande assim, a vitória é bem maior. Coloque diante de mim seu pedido, tua dor, tuas lágrimas. Tudo isto vai chegar ao fim na hora marcada. Você diz no deserto eu estou, não tem como mais sobreviver. Mas aqui nesse imenso deserto, meu filho, eu cheguei pra cuidar de você. Não é fácil prosseguir, isso eu sei, pois no mundo muita angústia eu passei. Quantas vezes estive sozinho, sentindo os espinhos minha alma furar, mas eu não desisti, venci pra te ajudar. Ao meu lado você não perece, você me conhece, filho, eu sou Jesus. Filho meu, siga meu exemplo, não abandone a sua cruz. Coloque diante de mim seu pedido, tua dor, tuas lágrimas. Tudo isto vai chegar ao fim na hora marcada. Você diz no deserto eu estou, não tem como mais sobreviver. Mas aqui
você. Mas aqui nesse imenso deserto, meu filho, eu cheguei pra cuidar de você. Chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui. E é talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. Eu quero dizer uma coisa. Essa palavra, ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua, ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica, a mais agora aproximado do nosso tempo, diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras?
Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020. E por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar em 2019 quanto que você falou. E quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020, porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu. Quantas coisas você deixou de viver, porque na hora que tinha que calar, falou, e na hora que tinha que falar, ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer, na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você, lindo, se possível, em 2020, fala menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Mas que vontade de falar, não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida, espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle e domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. Quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua?
Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas que nascem no trono de Deus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor, porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus. E o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia. No momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Deus, nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus, tudo aquilo que nós perdemos, Senhor, os sonhos, os planos, Senhor. Deus, aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza, Senhor, traz de volta, restitui, Senhor. Nos restitui, Deus, esse é o nosso clamor, Senhor, nos restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto
restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor. Oh. Restitui, Senhor. Sinta a presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos voltar para os teus braços, o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Oh! Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Peça aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis, aquele que vai restituir a tua vida, meu irmão. Aleluia. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Imagine acordar amanhã com força renovada, paz e direção. O que você diz antes de dormir pode fazer toda a diferença. Quando o dia chega ao fim e você deita a cabeça no travesseiro, há algo poderoso em falar com o Espírito Santo antes de dormir. A Bíblia nos diz que Ele é nosso consolador, nosso guia e nossa força. E quando o convidamos para a nossa noite, acordamos com um espírito renovado, prontos para andar na vontade de Deus. Então, antes de fechar os olhos esta noite, diga estas 4 coisas ao Espírito Santo. Antes de começarmos, se você acredita que o Espírito Santo está agindo em sua vida, comente 1 e clique em inscrever-se. Se você está aqui apenas para ouvir, toque em curtir e fique conosco. Coisa número 1 do Espírito: agradecimento pelo dia. Quando o sol se põe e o mundo ao nosso redor se aquieta, há algo profundamente poderoso em tomar um momento para refletir sobre o dia que passou. A Bíblia nos diz para dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus
a nosso respeito. Muitas vezes, corremos pelos nossos dias, presos às demandas da vida, mal parando para reconhecer as bênçãos que Deus colocou diante de nós. Mas quando paramos para dar graças, quando reconhecemos a mão de Deus em nossas vidas diárias, algo muda dentro de nós. Nossa perspectiva se transforma, nossos corações ficam mais leves, nossa fé é fortalecida. O agradecimento não é apenas um ato de cortesia, é um ato de adoração. Quando agradecemos a Deus pelo dia, estamos reconhecendo que cada respiração que demos, cada passo que caminhamos, cada momento que vivemos, foi um presente dele. Alguns dias são mais fáceis de agradecer do que outros. Há dias cheios de alegria, em que tudo parece dar certo. As orações que fizemos foram respondidas, as portas em que batemos foram abertas e os fardos que carregamos pareceram mais leves. Em dias como esses, a gratidão flui facilmente. Elevamos nossos corações e dizemos: obrigado, Senhor, pela tua bondade. Agradecemos a Ele pelas oportunidades, pelos sucessos, pelos momentos de riso, pelas amizades e pelo amor que experimentamos. Reconhecemos que todas as coisas boas vêm de cima e descansamos no conhecimento de que nossas vidas estão seguras em suas mãos. Mas, e os dias difíceis? E os dias em que nada parece dar certo? Os dias de decepção, perda e luta? Os dias em que as orações parecem não ser respondidas e as portas em que batemos permanecem fechadas? É nesses momentos que o agradecimento se torna um ato de fé. A Bíblia não nos diz para dar graças apenas quando a vida é fácil. Ela nos diz para dar graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque mesmo nos dias mais difíceis, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele está se movendo de maneiras que estão além do nosso entendimento. Agradecemos a Deus não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradecemos a Ele porque sabemos que Ele está usando cada situação, cada provação, cada momento de dor para nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. As dificuldades de hoje podem muito bem ser a base para as bênçãos de amanhã. Podemos não entender agora, mas um dia olharemos para trás e veremos como Deus estava entrelaçando todas as coisas para o nosso bem. Assista até o final. Há uma verdade poderosa esperando por você. Não perca. Ao deitarmos nossas cabeças à noite, agradecemos a Deus pela força de termos atravessado o dia. Talvez o dia tenha sido avassalador, cheio de momentos de fraqueza e dúvida, mas ainda estamos aqui, ainda estamos respirando. Isso por si só é uma razão para sermos gratos. Cada dia que acordamos é um testemunho do poder sustentador de Deus, de sua misericórdia e de sua graça. Quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nem mesmo vimos? Quantas vezes Ele proveu para nós de maneiras que nem reconhecemos? Quantas vezes Ele colocou pessoas em nosso caminho, deu-nos as palavras certas na hora certa, ou nos deu paz quando mais precisávamos? A gratidão muda a postura de nossos corações. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. Quando o agradecemos, mudamos nosso foco de nossos problemas para a sua presença. Paramos de nos deter no que deu errado e começamos a focar no que deu certo. Mesmo que a única coisa que deu certo hoje tenha sido o fato de termos sobrevivido, isso é suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus pelas coisas simples: a comida em nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, a capacidade de andar, de ver, de ouvir. Quantas vezes tomamos essas coisas como garantidas? No entanto, há muitos que dariam qualquer coisa pelo que tão facilmente ignoramos. As coisas que vemos como comuns são, na verdade,
bênçãos extraordinárias de um Deus que nos ama além da medida. Agradecemos a Ele pelas pessoas em nossas vidas, a família e os amigos que nos encorajam, os estranhos que nos mostraram bondade, os mentores que nos guiam e até mesmo aqueles que nos desafiam. Cada pessoa que encontramos tem um propósito no plano de Deus. Alguns estão lá para nos erguer, enquanto outros estão lá para nos ensinar paciência, humildade e graça. Mesmo aqueles que nos machucam podem ser instrumentos no processo de refinamento de Deus, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Agradecemos a Ele pelas lições do dia. Talvez hoje tenha sido um dia de aprendizado. Talvez tenhamos cometido erros, mas nesses erros encontramos sabedoria. Talvez tenhamos enfrentado obstáculos, mas nesses obstáculos descobrimos força. Todos os dias, Deus está nos moldando, nos ensinando e nos aproximando dele. Mesmo em nossos fracassos, há algo pelo qual ser grato, pois quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando tropeçamos, Ele firma nosso passo. Quando estamos fracos, Ele é forte. Agradecemos a Ele por sua misericórdia. Nenhum de nós é perfeito. Todos ficamos aquém. No entanto, o amor de Deus permanece inalterado. Sua graça é nova a cada manhã e sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o quão longe sentimos que nos desviamos, Deus ainda está lá, de braços abertos, pronto para nos receber. Que razão para dar graças! Agradecemos a Ele por sua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sós. O Espírito Santo está conosco, guiando-nos, confortando-nos, fortalecendo-nos. No silêncio da noite, quando o mundo está dormindo e nossos pensamentos estão acelerados, podemos descansar na certeza de que Deus está perto. Ele ouve cada oração, Ele vê cada lágrima e Ele conhece cada fardo que carregamos. A gratidão não muda nossas circunstâncias, mas nos muda. Ela enche nossos corações de paz. Ela nos lembra quem Deus é e o que Ele fez. Ela fortalece nossa fé para os dias que virão. Então, ao encerrarmos este dia, elevamos nossos corações em agradecimento. Não porque tudo está perfeito, mas porque servimos a um Deus perfeito. Não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que as tem. E nessa confiança, encontramos descanso. Coisa número 2: confissão e entrega. Quando a noite se instala e o mundo fica silencioso, há um momento de profunda reflexão que cada um de nós deve enfrentar. Um momento em que nos colocamos diante de Deus, não com fingimento, não com orgulho, mas com humildade, reconhecendo quem somos e quem Ele é. A Bíblia nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um entre nós que seja perfeito. Todos cometemos erros. Todos dissemos palavras que não deveríamos ter dito. Pensamos pensamentos que não deveríamos ter pensado. E fizemos coisas que gostaríamos de desfazer. Mas a beleza do amor de Deus é que Ele não espera que carreguemos o peso de nossos pecados sozinhos. Ele nos chama à confissão. Ele nos chama à entrega. A confissão não é sobre vergonha, não é sobre condenação. É sobre vir diante de um Pai amoroso, com um coração honesto, deitar nossos fardos e permitir que sua graça nos lave. Há um poder purificador na confissão. Quando tentamos esconder nossos pecados, quando os enterramos bem fundo, eles não desaparecem, eles permanecem, eles se acumulam, eles pesam em nossas almas como correntes pesadas. Mas quando os trazemos diante de Deus, quando dizemos: Senhor, eu falhei, eu fiquei aquém, eu pequei contra Ti, algo milagroso acontece. O peso começa a se dissipar, as correntes começam a se romper, a misericórdia de Deus flui, não com julgamento, mas com amor. O mundo nos ensina a encobrir nossos fracassos,
a fingir que temos tudo sob controle, a projetar uma imagem de força e perfeição. Mas Deus não quer uma imagem, Ele quer a verdade. Ele quer honestidade. Ele quer um coração que esteja disposto a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. Nenhum pecado é grande demais, nenhum erro é profundo demais. Sua misericórdia é maior que nossos fracassos, sua graça é maior que nossas fraquezas. A entrega é o próximo passo. É uma coisa confessar nossos pecados, é outra deitá-los e nos afastarmos deles. Quantas vezes trazemos nossos fardos a Deus apenas para pegá-los de volta? Dizemos: Senhor, eu entrego isso a Ti. Mas no fundo de nossas mentes ainda seguramos a culpa, a vergonha, o arrependimento. A verdadeira entrega significa soltar. Significa colocar tudo, nossos fracassos, nossos medos, nossas ansiedades, nas mãos de Deus e confiar nele com o resultado. A entrega não é apenas sobre pecado, é sobre controle. Gostamos de estar no controle. Gostamos de ter um plano, de saber o que vem a seguir, de gerenciar nossas próprias vidas. Mas chega um ponto em que devemos reconhecer que nosso controle é uma ilusão. Não estamos no comando. Não podemos prever o amanhã. Não seguramos o futuro em nossas mãos. Deus sim, e Ele está nos chamando para soltar e confiar nele. Alguns de nós estão carregando fardos que nunca foram feitos para carregar. Preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, medos que nos assombram no silêncio da noite. Nós os seguramos, tentando consertar as coisas sozinhos, tentando encontrar soluções em nossa própria força. Mas Deus está dizendo: Deus a mim. A Bíblia nos diz para lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós, não algumas de nossas ansiedades, não apenas as que achamos que Ele pode lidar, todas elas. Isso inclui as pequenas preocupações, os grandes medos, as coisas que pensamos que ninguém mais entende. Deus entende, e Ele está esperando que as entreguemos a Ele. Quando confessamos, estamos liberando nossos pecados para Deus. Quando nos entregamos, estamos liberando nossa vontade a Ele. É assim que a verdadeira paz se parece. Uma vida totalmente dada a Deus, não mais lutando, não mais sobrecarregada, mas descansando em sua graça. Há uma história na Bíblia sobre um homem que estava exausto, que estava carregando fardos pesados demais para suportar. Ele veio a Jesus e Jesus disse: Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse convite ainda está aberto hoje. Jesus ainda está chamando os exaustos, os quebrados, aqueles que sentem que não têm mais nada a dar. Ele está dizendo: venha, deite isso, deixe-me carregar por você. Deixe um amém nos comentários se você confia na presença. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a salvação. Chegando ao final. Oh, glória, terminamos. Para honra e glória de Jesus, encerrando este programa nesta semana, sexta-feira, para voltar na próxima semana, se Deus permitir. Eu espero que Ele permita, em nome do Filho de Jesus Cristo. E vocês têm um resto de tarde maravilhosa, uma bênção especial. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Deus Pai, de Deus Filho
E Deus, Espírito Santo, é bênção demais. Fico na paz. E até para a semana, se Ele nos permitir. Em nome de Jesus. Ok? Deus continue com a mão dele sobre todos os meus ouvidos, sobre todos aqueles que estão se destinando a ouvir o nosso programa durante a semana, de segunda a sexta, de 14 horas em diante. Tá bom assim? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fica na paz. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.